Aleluia, o Espírito de Deus está se manifestando, está no nosso meio. Se você ainda não sentiu o cheiro de Cristo, você sente a presença dEle. Amém, abençoados? Glória a Deus. Aleluia. Ainda na sala de oração, conversava com um irmão e ele dizia: pastora, de vez em quando eu choro. Faz assim, irmão abençoado. Ali. Não? Glória a Deus. De vez em quando eu choro, mas não é de tristeza. É algo que vem no meu coração. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Ninguém que conhece a graça chora de tristeza. Chora porque sente a presença de Deus. Chora porque recebe o consolo de Deus. Sabia que o consolo de Deus nos faz chorar? Quem já chorou com o consolo de Deus? Ele se manifesta de uma forma tão linda no nosso coração que nos faz chorar. Não é verdade, abençoados? E aí quem nos vê pensa que nós estamos chorando de tristeza, mas não é. É a presença do Espírito Santo em nós. Né, irmão Cândido? Choramos, mas de alegria no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E é assim que nós sentimos Jesus. Cada um de um jeito. Né? Às vezes no silêncio. Às vezes no olhar no irmão. Sabia? Às vezes você olha para o irmão e sente a presença de Deus. Às vezes no abraço de um irmão. Na palavra de um irmão. A irmã Osana vem comigo, eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de ouvir ela falando, e ela fica quietinha, eu digo: abençoada, você está aí? Ela diz: estou aqui. Você sente a presença de Deus. Amém, queridos? Olha para quem está do seu lado. Eu digo: eu sinto a presença de Deus. E é assim que tem que ser. Sentir a presença de Deus. Quem diz que é crente e não sente a presença de Deus, alguma coisa está errada. Enoque sentiu tanto a presença de Deus. Andou tanto com Deus. Que Deus o levou. Eu gostaria de sentir essa presença que Enoque sentiu. Não gosto de fazer comparação, é só uma ilustração, amém, abençoados? Hoje nós temos o Espírito Santo em nós, sentimos a sua presença. Mas quando a gente fala de Enoque, e a gente olha para ele e diz: nossa, ele andou tanto com Deus. Como é que ele andou tanto com Deus que Deus levou ele? Pensa um pouco, abençoado, pensa um pouco. Olha que grandeza. Quer ver onde está escrito isso? Vamos lá ver onde está escrito isso. Gênesis 5, ó, o primeiro livro da Bíblia. Vamos ver onde está. Hoje nós estamos falando muito da presença de Deus, de milagre e fé. É isso que eu vou trazer para você hoje. Presença de Deus, milagre e fé. Se tu quiseres crer, pode um milagre, enfim, acontecer. MG é assim. Louvor e palavra andam tudo junto. Não é mesmo? Você vai orar, canta um louvor. Você vai cantar um louvor, você ora. Você ora, você louva, você ora. Não é assim mesmo? Então, quando eu louvo, eu oro. Quando eu oro, eu louvo. Amém? Gênesis 5, versículo 23. Olha que lindo. Foram, quem achou? Diga glória a Deus. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Na época em que os homens viviam muitos. Amém? Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus para si o
tomou. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. O que isso que significa para nós? Que nós estamos andando com Deus 24 horas por dia da nossa vida. Ele um dia vai nos tomar para Ele. Talvez diferente de Enoque. Mas talvez, como Enoque, podemos ser trasladados? Quem sabe? Só Deus sabe, né, abençoados? Mas vamos ver isso em Hebreus capítulo 11. Abra lá no livro de Hebreus, para não ficar só em Gênesis. Abra no livro de Hebreus. Quem tem sede de andar com Deus, vai amar essa palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, antes de Deus o levar, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Olha, tremendo. Ele nem só andou com Deus, ele agradou a Deus. Há uma diferença aí. Como que nós estamos andando com Deus? Andando com Deus. Nós sabemos que andamos com Deus porque o Espírito Santo habita em nós. Mas nós estamos agradando a Deus? Há uma diferença aí. Amém, abençoados? Que tremendo, né? Que maravilha. Andar com Deus é agradar a Deus. Daniel foi chamado o homem muito amado. Quem não quer ser chamado de homem ou mulher muito amada de Deus aqui? Quem não quer? Quem não quer? Quem não quer? Sabe que o anjo chegou para Daniel e falou: homem muito amado. Ai, que maravilha. Glória a Jesus, muito amado. Mas nós sabemos que Paulo nos disse que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem nada, nem a tribulação, nem a angústia, nem a dor, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, eu posso concluir com essa palavra, que Deus também me chama de muito amada. Porque nada pode me separar do amor dele. Então, não foi só Daniel. Homem muito amado. Nossa, que maravilha, né? Oh, glória a Deus. Homem muito amado. E Davi? Homem segundo o coração de Deus. Nossa. Já pensou? Um anjo aparecer para você e dizer: você é segundo o coração de Deus. Só que não para aí, né? Porque eu sei que Ele fará tudo o que eu lhe disser. Está pronto para ouvir isso? Está pronto para ouvir isso? Vamos ver isso, então. 1 Samuel, vamos ler. 1 Samuel. Homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 16. É, isso. 1 Samuel 16. Homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 16. Fala de quando, né, Samuel foi ungir Davi.
16, 12. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Maravilha! Homem muito amado, homem cujo Espírito se apoderou dele, homem que Deus disse sobre ele: é segundo o meu coração, fará tudo o que eu lhe disser. Homens de fé. Mas tem um homem muito especial na Bíblia, muito especial, chamado Abraão. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Nossa. Você não sabe o que você pensa, né? Você quer ser muito amado, quer ser segundo o coração de Deus, quer andar com Deus, e agora quer ser chamado de amigo de Deus. Você quer tudo, né? Mas nós temos tudo em Cristo Jesus. Nos foi dado todas as bênçãos espirituais em glória em Cristo Jesus. Diga: eu posso ser chamado de amigo de Deus. Maravilha, né? Amigo de Deus. Por quê? Por que será que ele foi chamado de amigo de Deus, hein? Vamos lá em Romanos 4:3. Você está vendo que nós estamos indo e vindo, confirmando com o apostolado de Paulo. Amém? Abençoados? Romanos 4, versículo 3. Aqui é o próprio Paulo falando nas cartas ao Romano, testificando de Abraão. E agora é que vai entrar a mensagem que eu quero trazer para vocês. Romanos 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu em Deus. Se você perguntar para as pessoas: você crê em Deus? Você tem fé em Deus? A maioria vai dizer sim. Lógico que eu tenho fé em Deus. Mas que tipo de fé você tem em Deus? Não, eu tenho fé em Deus. Eu sei que Deus é Deus. Não tem ninguém maior que Deus, né? Mas não é isso, sabe? Que fé? Não, Deus conhece meu coração. Não, Deus conhece meu coração. Não, Deus, já recebi graça de Deus, bênção de Deus, mas que tipo de fé? Que fé é essa que você diz que tem em Deus? Porque nós lemos que as pessoas de fé na Bíblia tinham uma fé que agradava a Deus. Dizer que tem fé, todo mundo fala. Mas você precisa ter uma fé que agrada a Deus. O Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te. A sua fé tem que ser uma fé que agrade a Deus. Amém, abençoados? E não adianta você, na sua mente, estar dizendo agora: tens fé, tem em ti mesmo. Cada um tem a sua fé. Não tire contexto para gerar pretexto. Bem, esse tem fé em ti mesmo está falando de outro assunto.
não se refere a esse assunto de fé que agrada a Deus. Amém, abençoados? Estão entendendo? Amém? Então, olha, vamos falar hoje, como nós cantamos. Pode um milagre sim acontecer, se tu quiseres crer. Uma fé que agrade a Deus. Enoque foi trasladado, porque ele agradava a Deus no seu caminhar. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque quando Deus pediu seu único filho, o único filho, o filho da promessa que ele esperou tantos anos para ter, Deus agora pede para ele: sacrifica o teu filho. E a fé dele foi tamanha em Deus, que ele foi para sacrificar seu único filho. E na hora que ele ia sacrificar, hoje disse: não, Abraão. Não. Agora eu sei que você confia em mim, que você me obedece, que você é fiel a mim. E a atitude de Abraão foi tamanha que em Abraão a promessa e a aliança de Deus para ele foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só. Uma fé que agradou a Deus. Então não basta você dizer: eu tenho fé. Por isso que as religiões estão cheias de pessoas que dizem ter fé. E quando você conversa com elas: você vai na igreja hoje? Eu vou. Não, hoje eu não posso perder uma campanha lá, a campanha de não sei quem, a campanha de não sei mais o quê. Não, hoje eu não posso perder, que é os 300 de Gideão, os 300 não sei quantos, 300 não sei mais da onde. Abençoados, ouça o que eu estou te falando, por amor, por amor. Essa fé não agrada a Deus. Não vai adiantar você fazer isso. Não porque eu jejum dia, noite, 24 horas por dia. Abençoado, vou te falar uma coisa. Quando eu comecei a ser ensinada, eu jejuei 2 anos seguidos, todos os dias. Amém, minha filha? Não tomava café da manhã. Porque também me ensinaram que precisava ser 24 horas por dia, né, abençoado? Eu trabalhava, tinha filho, tinha casa, tinha um monte de coisa. 2 anos seguidos. Todos os dias. Até que um dia, bendito dia, o Espírito Santo disse: pare, porque não vai adiantar nada. Então, se eu estou falando de jejum para você, porque eu entendo de quem jejua. Jejua para se fortalecer. Jejua para buscar a Deus. Jejua para receber o milagre de Deus. Jejua para se santificar. Mas esse jejum não agrada mais a Deus. Nós não estamos mais na velha aliança. Em Cristo Jesus, Ele tomou sobre si todas as ordenanças que era da lei, e nós não precisamos mais cumpri-las. Mas eu não sabia. Até então eu não sabia. Aí você fala com outra pessoa: onde você vai? Não, eu preciso ir agora na igreja. Eu estou indo na igreja, dá licença. É assim mesmo. Se você for na casa dela, você não entra. Hoje em dia, você recebe os parentes e perde um culto, 2 cultos a semana, você perde e não se importa, porque tem que dar atenção para a família. Mas quem é praticante da lei mesmo perde não, abençoado. Se alguém fosse na minha casa na hora que eu era no culto, sinto muito, você vai, eu vou dar a chave para você, você fecha a porta quando sair. Tinha que eu ia. Era assim. Okay? Fiel aos ensinos. Mas e isso? Traz o que sobre você? Nada, abençoado. Nada, porque lá você vai cumprir a fé ensinada por homens.
E não a fé que o Espírito Santo derrama sobre você para servi-lo em espírito e em verdade. É essa fé que você tem agora em Deus, em espírito e em verdade, que agrada a Deus. Voltando para o templo. Fazer campanha. Eu ouvia, vem fazer uma campanha de 7 dias, você começa hoje, termina não sei quando, e não pode faltar, não pode faltar. Aí meu coração dizia, não vou faltar de forma nenhuma, vou faltar nunca, que eu vou faltar de jeito nenhum, não vou faltar, e lá vem. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, pode chover, pode fazer sol, pode cair tempestade, chover, vamos lá. Quando foi no 4º ou 5º dia, não me lembro mais, porque isso faz muitos anos. É o Espírito Santo que está me trazendo a lembrança agora para edificar o corpo de Cristo. Amém? No 3º ou 4º dia, o pastor falou assim, você... E olha, no primeiro não podia faltar de jeito nenhum, senão quebrava, não ia adiantar. 3º ou 4º dia, o pastor disse, você que não começou essa campanha ainda, você pode vir, nem que você venha no último dia. Mas eu não tinha dito que não podia faltar, e que eu tinha que fazer os 7 dias. Que história é essa agora que quem chegar pode fazer até no último dia, que não adianta? Isso é invenção da cabeça do homem, isso não está escrito na Bíblia. Não tem nada escrito aqui para você fazer campanha financeira de cura, de libertação. Não tem nada escrito na Bíblia sobre isso. O pastor, seu pastor, sua pastora, seu apóstolo, seja quem for que esteja acima de você nesses lugares, está te enganando. Desculpa, abençoada, é com um amor que eu te falo isso, porque eu fui enganada. Eu acreditei. Para agora de fazer essa campanha, não vai resolver nada. Creia em Jesus Cristo, no seu sacrifício, e o que ele disse que estava consumado, e que a salvação é pela fé, não depende de você, não depende de obras, e como está escrito, eu li agora, Abraão fez alguma coisa na carne para merecer? Foi por obras da carne que ele fez? Ele não fez nada na carne. Abraão não fez coisa nenhuma na carne. Ele creu e obedeceu e foi justificado pelo ato de fé em Deus. E é por isso que você também, eu também somos justificados pela fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele já fez por nós. Pare com essas campanhas. Não vai chegar a lugar nenhum. Você diz, não, mas eu já consegui tanta coisa lá, você já conseguiu. Abençoado, pare e pense um pouco, quantas pessoas estão frequentando com você? 1, 2, 3, conseguiu? Nós temos uma coisa que se chama probabilidade. Se eu disser para você agora, entre todos os irmãos aqui, um vai receber um atrasado que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, no meio de uma multidão, você acha que não tem uma pessoa que tem atrasado, que tem um processo na justiça e não vai receber? Pensa um pouco, abençoado. Pensa um pouco. Não precisa mais jejuar, não precisa mais ir atrás de campanha. Isso é invenção de homens. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Faço como Paulo disse, não direi nada daquilo que Cristo não já fez comigo. Amém? Romanos 4, vamos ler novamente. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Se de fato Abraão, ele não é nosso pai segundo a carne. Aqui Paulo está falando com os judeus. Se de fato Abraão for justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça.
Ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus credita a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não credita pecado. Por quê? Você não está mais em pecado. Ninguém pode mais te chamar de pecador. Em Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Somos livres, porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, Efésios, vamos ver o que diz em Efésios. Efésios capítulo 5. A fé que agrada a Deus, maravilhoso. Efésios capítulo 5. Vamos lá. Vamos ler. Versículo 9. Quem achou, diga amém. Está escrito: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Olha que maravilha. Você tem que descobrir o que é agradável ao Senhor. É o fruto da luz. Ele faz você saber o que é agradável ao Senhor. Você mesmo vai saber se a sua fé está agradando ao Senhor. E é preciso saber disso. Para quê? Para que nós venhamos agradar ao Senhor. Como é que você vai andar com uma pessoa? É amiga dela, gosta dela, é íntima dela, mas não agrada ela. É igual aquela pessoa que fala assim: eu gosto de você, gosto muito de você, gosto de você. Mas as atitudes são todas ao contrário. Como é que você vai andar com Deus e vai dizer: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Mas isso aí não adianta, só isso não adianta. Você fala com a pessoa assim: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas as atitudes dela são completamente... Não condiz com aquilo que ela está falando. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Porque nós precisamos ter uma fé que agrada a Deus. E como ter essa fé? Vamos lá. Hebreus capítulo 11. Estamos já terminando. Não fique preocupado com o tempo, porque hoje nós temos a continuação da graça, do apostolado maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo esperando. Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muitos da fé só ficam nesse versículo. Eu tenho certeza, eu tenho fé porque eu tenho certeza, porque as coisas que eu espero, porque eu tenho certeza, porque o que está escrito... Mas não é só isso. Não é só isso. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos fazer como o apóstolo fala, ensina? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Fala, por quê? Então vamos saber por quê agora. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia no quê? Fala. Que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí eu vou fazer aqui no apóstolo também. Está claro ou não está claro? É isso. É isso. Por quê? Por quê? É necessário que creia que Ele existe. Você viu como a resposta sobre a fé? Essa fé agrada a Deus. Essa fé está completa. Ora, sem fé é impossível. É impossível o quê? Agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Oh, glória a Deus. E é por isso, e é agindo assim, e é praticando isso, que Paulo fala no livro de Gálatas. Abra lá no livro de Gálatas. Agora nós já estamos no apostolado. Amém, abençoados? Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Quem achou, diga, glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que Paulo fala, e é o que nós devemos falar quando nós temos uma fé que agrada a Deus. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Vamos ler novamente? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda, um dia aconteceu. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém, abençoados? Enquanto se faz campanha, enquanto se faz jejum, enquanto se faz fogueira santa, e tantas outras coisas mais, está agradando a homens ou agradando a Deus? Está servindo a homens ou está servindo a Deus? Então, se você quer agradar a Deus, pratique uma fé segundo aquilo que está escrito. Porque campanha não está escrito. Esses rudimentos nem existem. Campanha nem é rudimento, é invenção. Não estou falando nem de rudimentos, que esses também já não existem. Estou falando de invenção humana. E que tantos praticam e acreditam e dizendo que tem, e é pela fé. Mas também nós louvamos hoje que é por fé, para que seja segundo a graça de Deus. Vamos ficar em pé, abençoados. Se não for uma fé
segundo a graça de Deus, não é uma fé que agrada a Deus, mas agrada a homens. E nós não queremos e não vamos mais agradar a homens. Nem tradições de homens, nem rudimentos judaicos, nem invenções de homens. Porque senão nós seremos servos de homens e não amigos de Deus. E não amados de Deus. E não homens e mulheres segundo o coração de Deus. E nem servos de Cristo, mas servos de homens. Amém, abençoados? E nós não somos mais servos de homens, nós somos servos de Deus. Amém? Graça e paz.